Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Meu nome é Carlos. Hoje a gente vai conversar sobre a saturação de oxigênio, mais especificamente voltada para algumas questões do paciente com DPOC, tá? Então, no último vídeo que eu postei, eu falo sobre saturação de oxigênio e uma espectadora do canal deixa um comentário lá, a Dona Maria Goulart. Ela tem a doença pulmonar obstrutiva crônica e ela compartilha com a gente que a saturação dela fica entre 93 e 95. E o médico dela diz que é normal. Realmente, isso é um valor normal. Agora, o que eu queria trazer de diferente para vocês nesse vídeo? Primeiro aspecto é em qual momento que essa saturação de oxigênio se mantém nesse nível. Tá? No geral, não sei se é o caso da Dona Maria Goulart que citou ontem, mas no geral as pessoas adotam como referência a saturação em repouso. Nenhum ser humano ele vive em repouso. A gente sempre está em movimento. O movimento é a nossa essência. Tá? E digo mais, falando especificamente na questão de pensamento e qualidade de vida, o prognóstico para o DPOC, a gente precisa favorecer o movimento desse paciente. Então, assim, para a gente poder entender se essa saturação está boa, realmente boa, a gente precisaria saber como que esse paciente tem essa variação de saturação no movimento. Então, assim, o que eu escuto muito na minha rotina? Eu tenho DPOC e não posso fazer exercício porque senão a minha saturação cai. Isso é um pensamento, no meu ponto de vista, um pouco equivocado, tá? Por quê? Primeiro, a progressão da doença, ela está em função do nível de atividade diária e o nível de atividade física que você faz. Segundo aspecto, quanto menos movimento você promover, quanto menos movimento você gerar, maior vai ser a perda de massa magra, ou seja, menos músculos você vai ter. E o pulmão, como que o pulmão ventila? Como que a gente respira? Através de contração e expansão dos músculos, tá? Contração diafragmática, expiração, contração abdominal, contração de vários músculos. Vamos pegar, por exemplo, e dar o exemplo da caminhada, que é um exemplo que eu sempre dou. Eu não tenho condições de ir para um centro de reabilitação ou fazer uma atividade física. Mas tem condições de andar. Todo mundo tem condições de andar. O que acontece? Para a gente andar, a gente está fortalecendo perna, abdominal e alguns músculos da lombar. Desde que você mantenha o corpo reto na caminhada. Tá? Aí, se você está favorecendo o fortalecimento desses músculos, você está aumentando a quantidade de mitocôndria, está favorecendo a respiração celular. Quanto mais você favorece essa respiração celular, a respiração do músculo, você tende a aumentar esse prognóstico no exercício. Mas quando eu vou andar, eu vejo que a minha saturação cai, né? Então eu quero ficar no repouso. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que fazem atendimento comigo, fazem tratamento comigo, que o paciente ele só quer fazer exercício respiratório. Não, vou fazer exercício respiratório para aumentar a saturação. Tá, beleza, mas você depende das suas pernas. Você precisa das suas pernas. Você precisa ganhar músculo na sua perna para resgatar essa funcionalidade. O movimento por si só, ele gera fluxo de ar. Ele tende também a ter uma resposta positiva no aumento da saturação. Tende. É todo paciente que vai acontecer isso, então vou andar para aumentar a saturação. Calma, não é isso que eu estou falando. Nem todo paciente acontece isso, tá? Por exemplo, toda segunda, quarta e quinta, às 8 da manhã, eu tenho um paciente que ele tem DPOC e Parkinson. Então, eu coloco esse paciente para andar, para fazer fortalecimento de perna, a saturação dele despenca. Tá? Mas eu preciso disso, porque isso faz parte da qualidade de vida dele e faz parte da melhora da função pulmonar. Ao longo
do tempo, a gente observa uma melhora nessa saturação. Existem artigos que associam o ganho de funcionalidade à manutenção de saturação. E isso existe, tá? Agora, mas o meu profissional, seja o meu médico ou fisioterapeuta, ele falou que eu não posso. Tá, você vai respeitar a conduta do seu profissional. Isso daqui eu tô te passando a minha opinião, tá? É o que eu vivo, o que eu estudo, o que eu leio, o que eu li nesses 12 anos de experiência e o que eu aplico com os meus pacientes. Tá? Agora, por exemplo, não sei qual que é a sua realidade, tá? Tô dando esse exemplo desse paciente que eu tenho toda segunda, quarta e quinta. Então a gente intercala algumas questões ali com ele, tá? Algumas condutas. Então, ele fortalece perna. Aí, fortaleceu perna e uso esse aparelhinho com ele aqui, ó. Ele comprou esse aparelhinho aqui, o Power Bridge. Ele traz uma resposta muito boa. O prognóstico de melhora é de 70% a 75% no primeiro mês de tratamento. Então, com isso daqui, tá? O que eu já li de artigo, eu sei que a melhora é essa. Ah, então eu vou comprar que isso vai acontecer comigo. Você precisa usar de uma forma correta, tá? O que é a forma correta para usar? Vai depender da prescrição de carga, vai depender quantas vezes você vai usar no dia, vai depender de uma série de fatores e vai depender até mesmo da sua complexidade. Então, com esse paciente no intercalo, faça o exercício de caminhada, por exemplo, fortalecimento de perna e fortalecimento de braço. Pá, parou, saturação dele caiu lá para os seus 88. Tem profissional que fala, isso daí é normal, já que eu vou abordar esse aspecto. Chegou ali no 88, a gente faz uma série com o Power Bridge. Realizamos uma série com o Power Bridge, beleza. Avalia a saturação novamente. Opa, passou lá para os seus 93, 95. Ah, é só porque ele descansou. Não é. Tá? Não é. O aparelho tem uma forte influência nessa compensação de saturação. Ah, mas ele é um aparelho de fortalecimento muscular. Sim, é um aparelho de fortalecimento muscular. Logo, todo paciente que usa um aparelho de fortalecimento muscular, ele estimula o músculo respiratório. Aí a gente precisa entender se é uma carga grande ou uma carga baixa que vai ser usada. Estimulou o músculo respiratório, beleza, a gente aumenta a contração desse músculo, aumentando a capacidade de pressão negativa no pulmão. O que é pressão negativa para você que é leigo? É a força que vai fazer com que o ar entre dentro do seu pulmão. Ah, mas falaram aí que não precisa fazer força para respirar. Realmente, essa respiração aqui que eu tô tendo, que é uma respiração em repouso, ela não precisa de fazer força. Porém, a respiração, ela se divide em duas. Uma respiração voluntária e a involuntária. A involuntária é quando a gente está parado. A voluntária é quando a gente começa a andar, faz um esforço. Ou de repente, se eu tampo o meu nariz aqui, dali a pouco eu vou tirar o dedo porque manifestou essa respiração voluntária. Essa depende de força. Aí que entra na jogada um recurso como o Power Bridge. Outras situações que a gente pode usar para ter esse equilíbrio de saturação, por exemplo, é um dos recursos que eu mesmo citei no vídeo de ontem, que é o ventilador mecânico não invasivo. Tá? No caso, existe modalidade CPAP e BIPAP. Aí, o paciente de ontem, mesmo que eu mencionei ontem no vídeo, eu faço uso do CPAP com ele. Mas a gente pode usar também um BIPAP. Ah, mas daí o paciente vai ter que comprar, vai ter que alugar? Não, né? Eu acho que se ele tem uma pequena queda de saturação, ele não vai dispor de um recurso, que é um recurso caro, só para manter o equilíbrio de saturação. Eu, particularmente, às vezes, eu disponho para o paciente, por quê? Porque eu tenho tanto CPAP quanto BIPAP. Então, eu carrego ele no atendimento. Tá? Eu carrego ele lá, a gente usa um pouquinho. Existem protocolos, por exemplo, você usou CPAP ou BIPAP 20 minutos antes do início da terapia, você aumenta o prognóstico de tolerância ao exercício desse paciente. É uma das alternativas que eu uso para o meu grupo de paciente.
tá? Agora, eu dependo de avaliação, de ver o que cabe e o que não cabe para cada paciente. E é claro, quando a gente fala em ventilação mecânica não invasiva, eu sempre coloco isso em discussão com o paciente, né? Tem paciente que às vezes quando você fala esse nome, ele se assusta, né? Pô, mas ventilador mecânico e tal. Não é um ventilador mecânico para tratar hipóxia, hipercapnia, que são características do paciente DPOC quando tem alteração na gasometria. Não. Esse manejo do ventilador mecânico requer um tempo maior e uma avaliação mais precisa, que é uma avaliação que depende até de critérios médicos. Se depende de critérios médicos também, eu não vou usar sem antes ter acesso ao exame e ter acesso a uma conversa com o médico. Mas pensando no aumento de prognóstico no exercício, tá, é possível ser usado o ventilador mecânico, ele traz essa manutenção da saturação e a gente consegue trabalhar mais tempo. Ah, mas falaram que é normal a saturação cair, a saturação de um DPLC ficar em 85, falaram que é normal. Né? Para mim, não. Para mim, normal é a pessoa saturar sempre acima de 90. Isso é o normal. Tá saturando acima de 90? Ah, tá, mas só no repouso. Não, então não tá tão normal. Ah, mas falaram que não dá para fazer nada. Dá para ser feito. É todo caso que pode ser feito? Não sei. Daí, é claro, vai ter que avaliar o que pode ser feito, tá? Como eu falei, como eu tenho esses recursos, eu faço a prescrição do Power Breath, faço prescrição de aparelho de EPAP, né, que são aparelhos, por exemplo, o shaker é um aparelho de EPAP, né, que você sopra. E acaba usando outros, o shaker e o Power Breath o paciente acaba comprando. Mas daí existem outros recursos também, tá? Aumento de oxigênio, terapia do oxigênio, eu particularmente não gosto. Quando existe essa queda de saturação do paciente no exercício, eu prefiro resolver de outra forma, sem necessariamente você aumentar o volume do oxigênio para o paciente. Por quê? Eu entendo, entendimento meu, isso daí já é questão de opinião. A partir do momento que o paciente começou a fazer uso do oxigênio, tá? A gente usar o oxigênio sempre ali, tá? Não, eu não acho legal, tá? Só que sim, isso é coisa minha. Eu não costumo colocar isso em prática com os meus pacientes, mas eu disponho de outros recursos. E esses recursos acabam sendo recursos avançados até, mas existem outros recursos, né? Então, as manobras, os exercícios de desinsuflação pulmonar são recursos que a gente consegue compensar a saturação do paciente após essa queda no exercício. Tá certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Tá? Agradeço a sua presença aqui, assistindo mais esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.